Olá, eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico. O que dizer do Sínodo da Amazônia? O que falar do Sínodo da Amazônia que está causando tanta divisão de opiniões na igreja, tanta briga na internet, tantos posicionamentos, às vezes radicais, a respeito do Sínodo? Bem, eu estou gravando agora, nós estamos no final do mês de setembro de 2019, é importante dizer isso, que eu estou gravando antes do Sínodo acontecer. E justamente porque o sínodo ainda não aconteceu, eu acho muito precipitado as pessoas fazerem julgamentos antes de coisas que nem foram faladas ainda. Nesse sentido, temos que ter um pouco de cuidado. Vale o versículo de São Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Analisai tudo e retei o que é bom. Analisai tudo e retei o que é bom. Não diz experimentai tudo, diz analisai. Ou seja, diante de uma coisa, diante do ensino, nós temos que analisar o que é bom e reter o que é bom. Bem, existem cardeais que estão se posicionando radicalmente contra o sínodo da Amazônia. E existem pessoas na internet que estão se posicionando contra o sínodo que ainda nem aconteceu. Eu acho precipitado fazer isso, porque a gente está julgando pessoas antes dessas pessoas abrirem a boca, antes dessas pessoas oficialmente se posicionarem. Conjecturar sobre uma coisa não quer dizer que esta coisa vai acontecer. Outra coisa que tem acontecido na internet, uma confusão, é misturar o que é doutrina, o que é teologia, o que é sagrado e deve se preservar, com o que é opcional. Tem coisas que, embora tenham fundamento teológico, não são, vamos dizer assim, questão doutrinária que você não possa mexer. E as pessoas põem tudo isso no mesmo balaio. Então, nós temos que sempre, claro, nós temos a nossa opinião pessoal sobre celibato é, obrigatório ou não, sobre a liberação do celibato, e nós temos opinião sobre cada um dos outros tópicos que serão discutidos no Sínodo da Amazônia. É bom lembrar que o católico pode e o católico deve seguir a igreja em questão de fé e de moral e seguir o Papa em questão de fé e moral quando ele se pronuncia ex cátedra, ou seja, com o colegiado católico. Você não é obrigado para ser católico em aceitar, em acreditar ou concordar 100% com todos os posicionamentos de qualquer papa que passou ou de qualquer papa que vai vir. Por exemplo, se o papa se pronuncia sobre economia, você deve respeitá-lo, porque ele é um papa, né? Mas não significa que você deva concordar. Outra coisa importante é entender que obediência não significa literalmente concordar com alguém. Eu posso discordar com alguém, posso ser e devo ser obediente à hierarquia da igreja. Quando que eu devo desobedecer à hierarquia da igreja? Quando a igreja está indo contra o magistério, quando a igreja está indo, ou alguém da igreja, a igreja, quando eu digo alguém da igreja, um representante da igreja, está indo contra o magistério, ou contra uma revelação, ou contra um dogma de fé. Aí nós temos o dever moral de defender a nossa fé. É muito complicado, então estou fazendo esse vídeo antes do sínodo acontecer, qualquer posicionamento de um dos lados. Se é importante a gente estar atento a algumas questões fundamentais, por exemplo, uma delas já escrita e já combatida em algumas encíclicas por João Paulo II, onde ele diz que devemos respeitar a cultura, mas entender que toda cultura tem a mancha também do pecado original. O que João Paulo queria dizer? Ele queria dizer o seguinte, que respeitar a cultura, inculturar a fé é uma coisa, mas dizer que uma cultura determinada não precisa de salvação é frontalmente contrária à teologia. Os índios também precisam de Jesus Salvador. E dizer isso não é violentar a cultura indígena. Ao contrário, é antes porque amamos os nossos irmãos indígenas, ou amamos os irmãos de outras crenças, que nós queremos apresentar o nosso bem maior, que é o Salvador Jesus Cristo para eles. Agora, de novo, qualquer tentativa de fazer conjecturas sobre algo que não aconteceu é, no mínimo, irresponsável.
Como eu posso acusar uma pessoa, como eu posso acusar o sínodo de ser mal, de ser ruim, se ele ainda de fato nem aconteceu? Como eu vou acusar você de um pecado que você nem fez ainda? Bem, se Judas foi convidado a participar da última ceia antes de cometer o seu pecado, é porque Jesus Cristo ainda tentou até o último momento que ele se reconciliasse com a igreja. Devemos amar as pessoas e odiar o pecado, mas devemos entender também que nós somos católicos porque nós temos uma doutrina em comum. Então veja, acho que é nosso dever zelar pela fé, acho que qualquer bispo é um dever e é um direito se expressar, acho que todo bispo merece ser ouvido, seja qual for o seu posicionamento. Cada cristão deveria merecer ser ouvido, mas ao mesmo tempo acho que bater em alguém antes dessa pessoa se pronunciar oficialmente é um pouco de irresponsabilidade. Esperemos para ver o que vai acontecer, para ver o que será definido no Sínodo e confiemos que Jesus, que o Espírito Santo sustenta a igreja. Eu creio que o Espírito Santo sustenta a igreja. Nós precisamos acreditar nisso. Um ponto de outro vídeo é você saber que peso que tem cada coisa. Que peso que tem um concílio, que peso que tem um sínodo, que peso que tem uma carta, que peso que tem uma catequese, que peso que tem... Ou seja, as coisas têm peso diferente na igreja. E é importante, como católico, que você saiba disso também. Então, o que você pensa do sínodo? Eu penso que nós devemos ficar atentos, sim, para aquilo que está acontecendo, você católico ficar atento. Eu penso que temos que estar atento por, às vezes, não só no sínodo, em qualquer lugar, com tentativas de distorção da fé católica e do magistério católico, claro. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que devemos evitar radicalismos de quem ainda não ouviu e que está criticando uma situação que ainda nem aconteceu. Essa é a minha opinião. Nem para um lado e nem para o outro. Valeu, até o próximo vídeo.